Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at Aquavita. Visit aquavitality.com and begin your journey today. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. InterD, música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e nesta edição pesada do InterD eu converso com Glauber Ataide, filósofo, dono do canal Filosofia Vermelha e idealizador do projeto de death metal Denial of Death. Ele mora na Alemanha e de lá fala pra gente sobre o ódio à razão e à ciência, que é chamado aí de misologia, e também sobre o conservadorismo no metal. E ainda vamos ter uma entrevista que eu fiz com Daniela Serafim, vocalista da banda nordestina de death metal Invisible Control. Então vamos lá, começando com Ataide, Glauber Ataide. Bom, primeiramente fala aí pra gente, um pouco sobre você, sobre sua trajetória acadêmica, como é que você foi parar aí na Alemanha e por que decidiu criar o canal Filosofia Vermelha. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar participando aqui hoje. Bom, minha formação, eu sou formado em filosofia, modalidade bacharelado, que é a modalidade para formar pesquisador, e me formei na Universidade Federal de Minas Gerais e depois eu fiz o mestrado também em filosofia na mesma universidade, na UFMG. Antes disso, eu fiz uma primeira graduação que foi em sistemas de informação, então eu trabalho na área de tecnologia e é este o motivo de eu estar na Alemanha. Uma empresa, certa vez, ela encontrou o meu perfil profissional em uma dessas redes sociais profissionais e me fizeram um convite para trabalhar aqui. Então eu acabei que eu juntei as habilidades que eu trouxe do curso de filosofia. Uma delas foi falar o alemão, porque eu aprendi alemão para ler Karl Marx, para ler Freud, para estudar sobre o idealismo alemão. Isso acabou me ajudando profissionalmente na área de tecnologia. Então eles viram lá que eu já tinha uma larga experiência, já mais de 10 anos de experiência como desenvolvedor de software e que falava alemão também. Aí me fizeram um convite para fazer uma entrevista, eu fiz uma viagem para cá, fiz entrevista, passei e estou morando aqui com a minha família. Então foi assim que eu vim parar na Alemanha, de certo modo, graças também à filosofia, uma habilidade que a filosofia me trouxe. Eu decidi criar o canal Filosofia Vermelha justamente para transmitir ou retransmitir aquilo que eu aprendi na universidade. Porque a questão é a seguinte, eu fiz o bacharelado e o mestrado numa universidade pública. E geralmente quem estuda em universidade pública depois vai prestar serviço naquela área, vai trabalhar como professor, por exemplo, ou vai fazer alguma coisa com aquilo que aprendeu. E a questão é que, como eu já tinha outra profissão, eu fiquei pensando o que eu faria com a filosofia.
E eu cheguei à conclusão que não estava certo aquilo de simplesmente guardar aquilo tudo para mim. Eu estudar lá 4 anos no bacharelado, depois eu fiquei mais quase 3 ou 4, né, porque eu demorei um pouco para terminar o mestrado. E eu pensava, o que eu vou fazer com tudo isso que eu aprendi? Eu vou ficar com isso só para mim? Porque eu não vou abandonar a minha carreira profissional para ser professor de filosofia, porque eu acho que profissionalmente não compensa no Brasil, né? A situação, infelizmente, é essa. Então, uma forma que eu encontrei foi transmitir a filosofia de maneira virtual, de maneira online. E foi um projeto que eu iniciei talvez em 2016, se eu não me engano, 2017. Né? Eu não levava com muito afinco, era uma coisa mais informal, mas acabou que deu muito certo com o passar do tempo. Então, a ideia era justamente essa, fazer retornar à sociedade brasileira o investimento que ela fez em mim, na minha formação através da universidade pública. Né? Porque quando a gente estuda em universidade pública, o que acontece? A sociedade está investindo em você, a sociedade está pagando o seu estudo e ela espera um retorno. É claro que ninguém é obrigado a fazer isso, né? Mas é uma questão mais moral minha, né? Embora não tenha nenhuma lei, né, especificando, olha, se você estudar em universidade pública, você vai ter que trabalhar no Brasil. Não existe nenhuma lei dessa no Brasil, né? Mas eu tenho comigo essa questão moral e eu achava importante fazer retornar este investimento da sociedade brasileira na minha formação para a própria sociedade brasileira. E até por isso também que eu continuo fazendo o canal daqui da Alemanha e em língua portuguesa. Eu poderia fazer esse canal em inglês, eu sou fluente em inglês, eu poderia fazer em alemão, porque eu também falo alemão, mas para mim não é interessante de forma alguma, né? Eu quero fazer isso retornar ao Brasil. Bom, então vamos lá. O que é a misologia, né? E qual foi o primeiro filósofo da história a abordá-la? A misologia é um termo criado pelo Platão para indicar um ódio à razão, ou então um ódio aos raciocínios. Né? Vejam que na raiz da palavra a gente tem logia, que vem de logos. Então é um ódio ao logos. Então, isso depende muito da tradução, né, de como a gente vai, né, verter a palavra logos. Então, em alemão, por exemplo, tá um ódio ao discurso, né, mas uma tradução mais adequada eu acho que é o ódio à razão. Então, o Platão ele vai falar, né, através, né, da boca de Sócrates, né, no diálogo Fédon, que a misologia ela nasce assim como a misantropia, né? A misantropia que é o ódio de seres humanos, o ódio aos homens, né? E a misologia ela nasce pelo fato de se ter acreditado, né, sem possuir a arte da dialética, na verdade de raciocínios que depois se mostraram falsos, né? Como o indivíduo, por exemplo, ele acredita numa ideia, né? Alguém falou alguma coisa, ele acredita, depois ele acaba percebendo que aquele raciocínio era falso e depois ele vai se desiludir de novo com outro raciocínio e assim sucessivamente até chegar num ponto que ele vai odiar a razão em si, ele vai odiar o discurso, vai odiar a discussão, vai odiar a ciência. É claro que esse ódio à ciência não é algo assim consciente, né? Não é ninguém vira e fala assim, olha, eu odeio a razão, eu odeio, sei lá, o cérebro, né? O indivíduo ele não se manifesta assim, mas é uma postura que ele tem de vida, é um certo desprezo, a gente pode assim colocar. Vou ler um trecho aqui do diálogo Fédon para a gente ver como é que o Sócrates se expressa sobre isso, né? Ele está lá na sua cela, o contexto é que o Sócrates já tinha sido condenado, ele estava na cela conversando com alguns amigos, né, esperando só tomar a cicuta, né, o veneno para morrer, e aí nesse diálogo ele coloca essa questão da misologia. Então o Sócrates fala assim com o pessoal assim, olha, tomemos cuidado para que não nos venha acontecer um desastre. Aí eles perguntam, qual? Aí o Sócrates diz, o de nos transformarmos em inimigos da ciência, do logos, né? Em misólogos, assim como alguns que se convertem em inimigos dos homens, em misantropos. Pois não há maior mal do que tornar-se inimigo da ciência. Aí o Sócrates vai explicar, fala o seguinte, olha, que da mesma forma que a misantropia ela nasce de se ter acreditado nas pessoas e depois as pessoas se mostrarem uma coisa que não eram ou que não aparentava num primeiro momento, né, a misologia ela também vai surgir assim. Então, às vezes o que acontece é que o indivíduo acaba confiando demais nos outros, né, acaba confiando demais em outras pessoas e depois acaba se desapontando como
pessoa, e depois com outra, e depois com outra, e aí ele acha que ninguém mais presta. Isso acontece muito em vários relacionamentos, né? Às vezes tem uma mulher que se relaciona com um homem, não dá certo, acha que o homem, sei lá, é um pilantra, um cafajeste, aí vai para um segundo, também não dá certo, vai para um terceiro, também não dá certo, e depois vai generalizar e falar que nenhum homem presta, né? A misantropia é mais ou menos esse movimento, mas em relação ao gênero humano como um todo, e não somente a homem ou mulher, né? Então, a misantropia é isso. E o Sócrates fala que a misologia, ela também acontece dessa forma. Você acredita numa determinada verdade, no que você acha que faz sentido, depois aquilo se mostra falso, depois você acredita em outro, se mostra falso, depois em mais um, e no final das contas você acaba não acreditando em mais nada e acha que nada mais faz sentido, nada vale a pena se acreditar ou se confiar, né? E você abandona por completo a busca pela ciência. E esse que é o problema da misologia. A misologia, ela é simplesmente um abandono da busca pela verdade, pela episteme, pela ciência. Muitos e muitos séculos depois, já ali no século XVIII, com Immanuel Kant, o tema da misologia ele foi novamente mencionado, foi novamente tratado. Só que o Kant ele vai atribuir outras causas à misologia, né? O Kant afirma que a misologia ela surge quando o indivíduo acha que a razão é capaz de proporcionar felicidade. E quando ele é desapontado com isso, quando ele percebe que uma vida racional, uma vida conduzida de acordo com a razão, ela não produz uma vida boa, feliz, o indivíduo ele se desaponta com a razão e se volta contra ela. Kant afirma que o indivíduo vai perceber em um determinado momento que a razão parece que adicionou mais fardo, né, que colocou mais peso sobre os ombros do indivíduo, né? E é uma reflexão semelhante ao que a gente encontra no livro de Eclesiastes na Bíblia, né? É o livro da Bíblia que eu acho mais filosófico, tem umas reflexões lá que são assim, até bem melancólicas, né? Não se sabe se o autor talvez estivesse deprimido, mas alguns temas são até comuns com o existencialismo no século XX, né? Então o indivíduo, em determinado momento lá, nesse livro de Eclesiastes, ele fala que quem aumenta em conhecimento, aumenta em tristeza, né? Aquela velha ideia de que uma pessoa muito consciente, com muita consciência da realidade, uma pessoa que reflete muito, ela acaba, de certa forma, se tornando mais triste. Então, é essa ideia que o Kant está falando, né? Quando o indivíduo ele percebe que a razão, o conhecimento racional, ele acaba trazendo mais tristeza ao invés de felicidade. E nesse processo ele acaba então odiando a razão, porque a razão não foi capaz de dar aquilo que ele esperava dela. Um outro filósofo que também tratou da misologia foi o Hegel, né? Então ali logo após o Kant, no idealismo alemão, né, a gente tem outros filósofos ali no meio, mas o grande filósofo mais conhecido que foi o Hegel, ele também falou da misologia, só que ele coloca ela ainda num outro contexto, né? O Hegel afirma que a misologia é, de certa forma, um recuo da razão diante da própria natureza do pensar. Porque o Hegel vai afirmar o seguinte, olha, a natureza do pensar, do ato de pensar, é essencialmente dialética, ou seja, a gente pensa sempre em contradições. Só que tem indivíduo que não consegue lidar com isso, né? Os indivíduos eles buscam certezas na vida. É por isso que as religiões fazem tanto sucesso, porque o indivíduo quer ter uma certeza na vida, ele quer ter um alvo, um objetivo, né? Ele não quer saber de contradições, ele quer saber isso é isso, o preto é preto, o branco é branco, né? Então, para a maioria dos indivíduos, né, a religião é muito reconfortante nesse sentido. E a natureza do pensar não é assim. O pensar é extremamente contraditório. E o Hegel fala que o indivíduo, né, diante das contradições que o pensamento vão lhe colocar, né, por causa da sua própria natureza contraditória, a consciência, né, do indivíduo, ela vai buscar um retorno a figuras anteriores, né, ou seja, a um estágio anterior na consciência, nos quais essas contradições ainda não existiam, né? E é interessante que o Hegel ele usa no alemão, né, o adjetivo Verzweifeln, né, que significa desesperado, né, para descrever o estado, né, da consciência. Que a consciência, quando ela vê as contradições, ela fica desesperada. O que é interessante nesse adjetivo Verzweifeln é que a sua raiz é zwei, que é o número 2.
Então, o que é a ideia de uma certa angústia, de um desespero? É quando você tem, tipo, pelo menos duas coisas para escolher. O zwei, né? É como a gente imaginar, você está numa estrada e tem uma bifurcação e você não sabe se vai seguir pelo caminho da esquerda ou pelo caminho da direita, né? Então, é essa a ideia, né? Então, a razão, quando ela se encontra diante dessa bifurcação, quando ela se encontra diante das contradições, ela não sabe para onde ela vai, ela acaba se desesperando e ela recua. Ela vai para trás e ela busca um momento no qual as contradições não estavam colocadas. Aí o Hegel fala, olha, a razão, ela não precisa, por isso, desembocar, né? O indivíduo não precisa desembocar na misologia, só porque a natureza do pensar é essa, né? Então, o Hegel vai mencionar a misologia e vai falar que a misologia ela pode surgir justamente, né, da natureza dialética do pensar, da natureza contraditória do pensamento. Bom, fala pra gente aí sobre o seu projeto de metal, né? Do seu interesse pelo estilo e como ele, o metal, pode servir como um instrumento de reflexão crítica sobre a sociedade e outros temas. Durante a pandemia não estava sendo possível ensaiar de forma regular com bandas, né? Havia uma proibição aqui na Alemanha que a gente não podia encontrar com pessoas de mais de duas famílias diferentes, né? Então uma banda com 3, 4 elementos já tem ali, né, mais do que duas famílias representadas. Então não era possível, né, fazer ensaios com bandas regulares, então eu decidi montar uma one-man band, né, uma banda de um homem só, né, na qual eu toco todos os instrumentos. Eu já era vocalista, né, nas minhas bandas no Brasil, então eu resolvi iniciar esse projeto que é o Denial of Death. E acabou que foi legal, eu tive que começar tudo do zero, porque quando eu mudei para a Alemanha eu não trouxe nada de instrumento musical, então tive que comprar tudo do zero, comprar as guitarras, baixos, interfaces, software para fazer gravação, absolutamente tudo. E foi uma experiência muito bacana e eu pude, né, de certa forma, usar bem o meu tempo livre, né, após o trabalho, né. Esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, né, além do canal Filosofia Vermelha, do podcast, né, eu ainda sobra algum tempo livre para fazer alguma coisa e eu faço música, né, é o que eu gosto de fazer. E foi assim que surgiu esse projeto e eu acabei conseguindo gravar várias músicas muito antigas, às vezes algumas músicas que eu escrevi há 15 anos atrás e que eu nunca tinha tocado com nenhuma banda, nunca né, haviam sido gravadas, né, e eu consegui, né, colocar isso num disco e eu fiquei muito satisfeito. Mas assim, eu acho muito mais legal tocar em banda, né, do que fazer um projeto solo, assim. Eu acho muito mais legal. Então eu sempre tive a ideia de transformar o Denial of Death em uma banda mesmo, uma banda com outros integrantes, e é o que a gente está fazendo, né? Então eu já consegui um baterista grego, né? Tem uma guitarrista também, ela é alemã, e a gente já tem um núcleo, uma cozinha ali, e a gente está juntando, falta pelo menos mais 2 instrumentistas, eu acho, até a gente começar a apresentar ao vivo, né? Então a gente já tem um disco publicado já, o nosso disco pode ser encontrado em todas as plataformas de streaming, e também mais 2 singles, e em breve a gente está lançando material aí com a banda toda completa. E além disso, eu também toco em uma outra banda, né, de um estilo um pouco diferente do que eu faço com Denial of Death, né, que é o estilo chamado Doom Metal. A banda se chama Sunday of the Dead e o pessoal estava precisando de, né, um novo vocalista e baixista e a gente acabou se conhecendo e a gente está aí tocando junto. Então, no momento, eu tô com 2 bandas, né, aqui da Alemanha. O meu projeto, né, Denial of Death, e essa outra banda que eu vinha integrar como vocalista. E é claro que nas minhas letras eu vou abordar os temas que me são caros, né? Então eu falo muito de filosofia, coloco muitas reflexões filosóficas e também críticas sociais. A questão é que eu tenho muito cuidado para não deixar as letras muito panfletárias, porque a letra ela tem que combinar com o estilo. E às vezes a gente coloca letras com interpretação muito fácil, muito simples, a gente corre o risco de escrever letras ruins. Então, por exemplo, eu tenho uma letra de uma música, é a última música do EP, do Denial of Death. A música se chama The Day of Revenge. Eu tô falando ali da Revolução Francesa, eu tô falando dos revolucionários, mas em nenhum momento eu cito alguma coisa dessa, né? Em nenhum momento eu falo de revolução, eu falo que... eu não coloco nenhuma marca temporal,
né? Mas foi o que eu tinha em mente quando eu escrevi a letra, né? Eu escrevi mais ou menos no período que a Comuna de Paris estava celebrando seus 150 anos, né? Isso foi no ano passado. E eu sempre coloco essas questões sociais nas letras, né? Mas eu não coloco isso de forma muito explícita, porque eu acho que pode perder um pouco o teor artístico da coisa, né? Porque depende muito de estilo, né? Eu acho que em alguns estilos fica legal fazer isso, né? Eu acho que isso cabe, né? Em letras talvez de hardcore, de punk, né? Talvez até mesmo do thrash metal, né? Mas no tipo de som que eu faço, eu acho que não combina você colocar muito explícito. Então a questão é, a crítica social tá lá, mas ela não é assim tão explícita, né, quanto seria de se esperar em outros estilos. O que você pensa sobre o conservadorismo dentro do universo do metal? Eu acho que o conservadorismo no metal é algo a se esperar, mas é algo que deve ser criticado e mostrado como incoerente. É de se esperar, porque a gente vive numa sociedade dividida em classes e a gente deve esperar esse tipo de contradição em todos os lugares. Então não há nada demais, é a mesma coisa que falar sobre o pobre de direita, né? Porque a gente pode inicialmente pensar o seguinte: não, se o indivíduo ele é pobre, ele tem que ter posições políticas que estejam de acordo com seus interesses materiais. E às vezes o indivíduo faz o contrário, né? O indivíduo ele apoia posições políticas que são contra os seus próprios interesses materiais, né? A gente tem até um vídeo no canal explicando sobre isso, né? Por que isso acontece e por que tem um pobre que vai votar no candidato que é rico, que vai apoiar as ideias de um candidato que é rico, que lhe oprime. Então, no metal também seria de se esperar a gente encontrar essas contradições. Só que isso deve ser denunciado e mostrado como incoerente, como inconsequente. Porque o metal ele é um movimento de protesto, ele é originalmente um movimento de contracultura, e essa ideia de tentar esvaziar o metal do seu teor político, né, contracultural, né, isso é típico da semi-formação, isso é típico da indústria cultural. E a gente deve denunciar isso, a gente deve mostrar que o metal ele tem raízes sociais, o metal ele surgiu num determinado tempo, num determinado local, né, e como forma de expressão. E o que ele expressa? Ele expressa rebeldia e inconformidade, né? Então, por isso não faz muito sentido, às vezes, o indivíduo falar: eu sou um rebelde conservador, eu sou um inconformado conformado. Mas como assim? A gente vê que no metal, por exemplo, é muito comum usar a figura de Satanás, falar muito do satanismo. E por quê? Porque todo mundo no metal é religioso, né, no sentido satânico do termo? Não, a maioria de quem fala de Satanás fala isso não porque é religioso, mas porque Satanás é um símbolo de oposição. Ele é chamado, inclusive na Bíblia, assim, ele é o opositor, né? E por que o metal ataca tanto a religião? Porque a religião é aquela esfera ali que tenta consolidar os valores de uma determinada sociedade, de uma determinada formação social. Então, quando você ataca a religião em uma determinada sociedade, você está atacando os valores daquela sociedade. E Satanás, ele é isso, ele é a oposição. Então, lido nesse sentido mais antropológico, né, nesse sentido mais sociológico, por assim dizer, a gente percebe que o metal ele é uma espécie de contestação social, ele contesta os valores conservadores, é por isso que ele fala tanto de Satanás e critica a igreja. E aí, quando vem um indivíduo que fala que é conservador, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Mas como assim? Você é politicamente conservador e você escuta bandas que estão o tempo todo falando de Satanás e criticando esses valores, né? Porque o próprio som é isso, o próprio som ele é agressivo, né? A própria sonoridade do metal, ela é para agredir, ela é para chocar, ela não é para se conformar. Então é por isso que não faz muito sentido o indivíduo ser conservador. A gente até entende o fato de existirem conservadores no metal, mas a gente tem que denunciar como inconsequente. Bom, muitíssimo obrigado pela participação, Glauber, Ataíde. Vocês aí que nos ouvem também podem ter acesso à versão em texto desta conversa no site www.interd.net.br. Na segunda parte do programa, vamos ter mais metal. Uma conversa com a vocalista Daniela Serafim, da banda nordestina Invisible Control.
Eu agradeço pela oportunidade, peço o pessoal para se inscrever no nosso canal Filosofia Vermelha no YouTube e também se inscrever no nosso podcast. Você pode encontrar lá no Spotify ou qualquer outro agregador, né? O nosso podcast também tem o mesmo nome, Filosofia Vermelha. E também eu peço que o pessoal se inscreva em nosso curso de Introdução à Filosofia. A gente tem um curso com mais de 14 horas de duração. É um curso que tem por objetivo colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia, né? É uma iniciativa bem interessante que a gente vem trazendo nesse projeto do Filosofia Vermelha, né? De tentar trazer para fora da universidade, né? o conhecimento acadêmico. A gente faz isso de uma forma bem acessível. Então, indico também o nosso curso, né? Para mais informações sobre o nosso curso, você pode encontrar praticamente em qualquer vídeo do nosso canal ou na descrição de qualquer episódio do podcast, sempre tem um link, ou então no meu site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. E também, um último recado, pedir para o pessoal para adquirir o nosso livro, né? No momento que a gente grava aqui essa entrevista, a gente está aí no momento de financiamento coletivo do nosso primeiro livro, e ele vai sair em breve, em algumas semanas, né? E é uma coletânea com mais de 80 textos de filosofia e de psicanálise. Esse livro ele é parte desse projeto mais abrangente que é o Filosofia Vermelha. Então, a mesma linguagem acessível que você encontra, né, nos nossos outros canais, você vai encontrar também neste livro, né? E sem perder de vista também, né, o compromisso com a qualidade e com o rigor, mas sendo sempre claro, compreensível. Então, um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.